Olá, pessoal, voltamos aqui com mais um podcast Pode Contar, o podcast do seu CRC Espírito Santo. Bem, eu gostaria que vocês curtissem nossas redes sociais, deixassem seus comentários, fizessem sugestões de temas. Hoje a gente está aqui com um tema que os contadores não gostam muito, mas a gente tem que gerar conhecimento, né? Então estamos aqui com o Rodrigo hoje. Rodrigo, nosso colega de profissão, porque o Rodrigo também é contador, e nós vamos falar sobre trabalhos fiscalizatórios e convênios sistema CRCs. Bem, o Rodrigo, ele é coordenador da fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, e o Rodrigo Sanz, gente, ele é fiscal contador do CRC, exercendo atualmente na função de coordenador da fiscalização, é contador, formado pela Universidade de Vila Velha, UVV. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast do CRC, tá? É uma conversa bem à vontade, não dá para ter uma conversa descontraída com o fiscal, né? Mas nós vamos tentar aqui ter essa conversa descontraída. Rodrigo, o sistema tem tentado, né, efetuar cada vez mais uma abordagem aos órgãos públicos no sentido de fechar convênios para facilitar a fiscalização das organizações e dos profissionais contábeis, né? Recentemente a gente teve o mais novo, foi o convênio com a Receita, Ministério da Economia, na realidade. Perfeito. Que é o CAGED RAIS e o CNAE, né, com a Receita Federal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses convênios, primeiro, para a gente, contasse um pouco o que o convênio colabora ou corrobora para a gente poder melhorar o processo fiscalizatório. E só lembrando para as pessoas, né, para quem está e vai nos assistir, que a fiscalização ela é uma das prerrogativas dos sistemas de conselhos, né? E o CRC não é diferente. E é uma das principais, né? Então, por quê? Porque com a fiscalização a gente regula o mercado e traz uma melhor igualdade de concorrência, né? Porque você tem pessoas que investem nas suas empresas, no seu conhecimento e na regularidade, porque ela custa, né? Porque a anuidade ela é um tributo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre isso, essa questão desses convênios. Como que está sendo isso? O que vocês da fiscalização estão recebendo de orientação? Sim, perfeito, Carla. Inicialmente agradecer o convite, né? É um assunto aí que ainda gera resistência, conforme você falou. Sempre falar de fiscalização não é um assunto assim muito recebido pelos profissionais e pela sociedade, mas um assunto extremamente importante, né? Conforme você mencionou também, é uma das atividades fins, né? O Conselho está para fiscalizar, registrar e promover a educação continuada, né? E o fator principal é agir como fator de proteção da sociedade, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Os convênios eles vêm realmente para colaborar para o procedimento fiscalizatório. Ele é capitaneado pelo Conselho Federal, né? Então todo o sistema CRCs ele trabalha com essa base de dados disponibilizada pelo Federal, né? É importante a gente lembrar que assim, cada vez mais, não só o Conselho de Contabilidade, mas todas as profissões, nós estamos trabalhando com cada vez mais informatizados, né? E assim como a Receita Federal, Prefeitura e Estado, perfeito, né? Exatamente. Não seria diferente com o Conselho de Contabilidade, né? Então, isso vem, de fato, colaborar para que a gente possa alcançar mais profissionais, alcançar todo o Estado de uma forma mais rápida, né, sem deixar que aqueles profissionais desenvolvam atividades sem possuir o registro. E Rodrigo, esses convênios, tem o convênio do SPED também, né, que ano passado, no primeiro dia de entrega, eu lembro no grupo de presidentes, o presidente do Conselho Federal, à época, ter dito para a gente, olha, já identificamos 5 profissionais não regulares ou não contadores, na realidade, pelo sistema da Receita Federal, que acionou o Conselho Federal, vai ser que a pessoa não tem registro. Sim. Né, e foi identificado. Então, daí você vê a importância, né, disso. Exatamente. E em termos de fiscalização, essa conscientização da fiscalização é em apenas obter o registro do profissional ou também em valorizar as prerrogativas do profissional ou os dois? Eu acho que é um conjunto, né? A gente tem que trabalhar muito nessa linha, né, porque o mercado ele é amplo, né, tem vaga para todos os profissionais, mas existe essa obrigatoriedade da regularidade profissional. Não só para gerar anuidade para o conselho, enfim, mas para garantir para a sociedade que aquele trabalho está sendo desenvolvido por um profissional habilitado, né? A gente posteriormente vai tratar sobre denúncias, mas é justamente esse enfoque, né, de que aquele serviço está sendo executado por uma pessoa que disponibilizou contador, né? Um tempo de estudo
para se capacitar e poder disponibilizar um serviço de excelência para a sociedade, para as empresas como um todo. Você comentou um pouquinho, eu também falei dessa questão do exercício ilegal, né, da profissão. Então, você colocou um tema para a gente falar, que você falou agora das denúncias, né, e comunicação de irregularidade. Como é que está isso no sistema, Rodrigo? Eu como contadora, já sou contadora desde 98, trabalhava em contabilidade como estagiária do meu pai e tal, né? Depois aí estou no sistema, já tenho uns 17, 18 anos, entre comissão de mulher, participando de várias comissões até virar conselheira e depois presidente. Sim. E eu vejo a evolução disso e o crescimento. Sim. Como que está essa questão das denúncias com esses convênios, essa acessibilidade aos órgãos? Como é que está isso agora no sistema? Então, o Conselho já passou daquela época que a gente tinha que fazer visita de porta a porta, né? O Conselho, com a fiscalização eletrônica, nós estamos trabalhando aproximadamente desde 2015, né? E vem muito nesse sentido, que hoje as informações chegam no Conselho, né? Seja através desses convênios firmados pelo Conselho Federal de Contabilidade, com o Ministério do Trabalho, com a Receita Federal, seja pela formalização de denúncias e comunicações de irregularidade, né? Sem contar que o Conselho ele está com uma amplitude muito grande, né? O local do Conselho em si ele já é um local estratégico, né? Onde a sociedade consegue observar onde que está o Conselho. E os procedimentos de denúncia e comunicação de irregularidade hoje também de forma online, né? Online, tecnológica. E então, também não precisa se identificar, né? Hoje a gente tem essa modalidade, porque antes a pessoa tinha esse receio. Por isso que aumentou, você acha? Eu acredito que ou está sendo identificada realmente? Não, a maior parte é comunicação de irregularidade, que é a denúncia não identificada, né? Então as pessoas tinham aquele receio, né, de colocar a cara à tapa, né? Ele tinha aquele problema, às vezes tinha um próprio colega de trabalho, né, que desenvolvia a função de forma irregular, mas ele tinha um receio de denunciar aquele colega. Hoje não, hoje ele entra no sistema, ele consegue colocar de forma anônima e ele está dando um direcionamento para a fiscalização para que a gente identifique um possível leigo ou até uma pessoa que tem a formação, mas não contribui com a anuidade da mesma forma que o outro. E olha que interessante, Rodrigo, depois da gente ter assumido a presidência, eu consegui identificar que isso não é só na área privada, é na área pública também, né? Muitas pessoas exercendo a função de contador, que não são contadores, ou seja, está exercendo ilegalmente a profissão de contador do órgão ou de secretaria, sem ser profissional, e por muitas vezes não tendo nem o registro. Sim. Né? Então, que eu me surpreendi. E aí, como que esses convênios que a gente está fazendo com as prefeituras, né, ele é relevante, porque essa troca de informação é importante. Sim. Então, eu acabei de receber um e-mail ontem da Secretaria da Fazenda, que depois eu vou até passar para você e para o Elton, a questão da gente trabalhar aí a regularidade do profissional para fazer NFCE. O Estado me mandou ontem que quer ter esse interesse agora de trabalhar com profissionais regulares, que tem empresas lá que estão sem contador. Né? E isso não tem como, porque a gente tem um convênio no Estado. Então, eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, a gente, só pegando um gancho aí nesses convênios firmados pelo Conselho Federal, a tamanha relevância e importância porque muitas das vezes quando a gente fazia a fiscalização presencial num órgão público, por exemplo, aquele profissional ele estava desvinculado da sua área ou não estava no setor no momento da ação fiscalizatória, né? A exemplo do convênio aí da CAGED e da RAIS, esse profissional ele está contratado com o CBO de contabilidade, de técnico contabilidade ou de atividade fins, e ele caiu na seleção do Conselho. Caiu na malha fina. Caiu na malha fina, vamos dizer assim. Então, esse profissional, que às vezes já estava executando atividade há 10, 15 anos e nunca foi alcançado, hoje, com base nesses convênios e no cruzamento de informações, é possível detectar e exigir que ele faça registro ou, uma vez ele estando ilegal, ele ser penalizado pelo Conselho de Contabilidade. Não, eu acho importante você também comentar uma coisa que foi assim, fundamental para a melhoria do processo fiscalizatório. As profissões evoluem.
né? De acordo com o mercado evolui. Porque a profissão não evolui para depois o mercado evoluir. O mercado exige que a profissão evolua. E olha como o Conselho Federal de Contabilidade, claro, a gente não está no ápice assim, da melhoria, do ideal, mas evoluiu alterando as prerrogativas para você ter que ter o registro. Então, acho que ficou bem claro que departamento pessoal não é uma atividade prerrogativa Perfeito. De contador, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque o Conselho, as declarações ligadas a DP não tem que ter esse número de CRC, por exemplo, né? E algumas declarações federais também não tem que ter CRC, como a DCTF, por exemplo, que é só uma informação do imposto e a guia que você pagou, que não precisa ser contador para fazer isso. Então, quer dizer, a gente tem uma graduação evoluindo, tem uma norma internacional de contabilidade onde essa graduação está correndo atrás agora para alcançar, porque a gente está aí há 12 anos com isso, e ao mesmo tempo o Conselho Federal de Contabilidade até pouco tempo atrás, que eu acho que tem 1 ano e pouco, né, não tinha ainda mudado as prerrogativas do profissional, mas se atentou para isso e fez essa alteração, que deu um bafafá danado no Brasil inteiro, mas foi uma audiência restrita e que houveram comentários e sugestões do país inteiro. Eu acho que isso também interferiu na fiscalização, né? Sim, com certeza. A resolução que tratava sobre as prerrogativas, ela vem lá de 83. Né? Nós tínhamos uma que estava vigente, que a gente trabalhava até o ano passado, que é 94 de 58. Né? Então, a gente observar aí, o tempo passou e essas resoluções não houveram a evolução necessária. Né? O mercado mudou, a informatização, enfim. Né? E o Conselho se atentou, fez essa alteração. Hoje a gente trabalha com a resolução 1640 e justamente essa situação que você ponderou. Atividades fiscais que não tinha essa demanda de atividade contábil específica, estava lá prevista da obrigatoriedade do registro. Hoje não mais, né? Então hoje a gente tem uma resolução mais enxuta, ela traz mais para a realidade do mercado atual, né? Que era o que precisava. Né? E hoje, efetivamente, a gente trabalha com a exigência do registro daquele profissional que efetivamente fecha balanço, que está nas prerrogativas de ter que ser contador. Exatamente, né? Aquelas atividades específicas da atividade contábil. E é importante, acho que, Rodrigo, você foi muito feliz quando você comentou essa questão da importância da fiscalização. Por quê? Porque em qualquer mercado, se você fiscaliza, você tende a um mercado ser mais regulado e dá valor a quem está dentro da regulação. E a gente, vou mencionar um caso recente no auge aí, né? Que agora vai passar por uma fiscalização. A gente acabou de ver o caso da Americana, né? Então, quer dizer, claro que o contador é regular, mas a fiscalização não fiscaliza só a regularidade do profissional. Ela fiscaliza também as normas de contabilidade. E eu gostaria de dizer para o meu amigo Sami que ele está com a tarefa árdua, né? Que na realidade é do Rio de Janeiro, né? Ele está com a tarefa árdua. Lá, o profissional também. Aos fiscais do Rio de Janeiro, que vai ser uma tarefa árdua. Mas olha que repercussão que isso deu no mercado, Rodrigo. Quer dizer, o mercado inteiro, eu recebi de vários clientes meus, de vários colegas de trabalho, de ex-aluno falando, né? Olha aí, de clientes perguntando como que isso aconteceu. E aí você veja, quando você imaginaria isso, né? Num mercado tão regulado, com comissões de valores imobiliários, com auditoria externa, com Big Four. E aconteceu. Então, assim, para você ver a importância da gente fiscalizar, né? E da segurança para a sociedade, é o que você acabou de comentar. Quantas pessoas não foram prejudicadas com esse fato? Exatamente. A gente tem que observar, Carla, que a regularidade profissional é apenas um quesito da fiscalização. Né? Então, a fiscalização nossa é muito mais abrangente. Né? Ela vincula a situação da obrigatoriedade do registro dos colaboradores, se a empresa tem obrigatoriedade de registro ou não. Né? Verificar se as demonstrações contábeis estão em conformidade com a legislação aplicada ao tipo de empresa. Né? Então, hoje a gente tem várias resoluções. O que se aplica para uma empresa de grande porte não é a mesma de entidades sem fins lucrativos, não é a mesma de organização contábil. Até isso a gente pode ver que foi uma evolução do sistema, né, Rodrigo? Porque a gente tem atualmente, agora, em 2023, 4 normas de contabilidade para portes diferentes, de entidade privada, né? Aí você tem as com fins lucrativos, aí você tem as de sem fins lucrativos, aí você tem as das atividades específicas como ambiental, rural, construção. Então você vê previdência financeira. Como que isso melhorou e ficou mais clara a nossa profissão. E aí eu não sou advogada não, mas vou ser agente do caos nesse momento, que eu costumo dizer que advogado é agente do caos. E queria assim, tirando a capa de presidente agora, você não acha que a gente poderia ter, nós como conselho,
a possibilidade de aprimorar mais a nossa fiscalização em empresas, da empresa sofrer autuações, não empresas de contabilidade, empresas de uma forma geral. Porque hoje, por exemplo, se você pegar não precisa ser grande empresa, se pegar uma pequena indústria, ela tem contabilidade interna. É mais difícil a gente, como conselho, chegar nessas empresas. E quando eu dou curso pela minha empresa, as pessoas se perguntam, né? Porque sabe que a gente está no sistema, por que a empresa não é penalizada? Por que a empresa não é autuada? Eu lembro de muitos anos atrás o Rio Grande do Sul já ter feito isso, tentado fazer isso. Eu não sei se você pode falar, mas assim, Rodrigo, qual é o problema e o impedimento para isso? É uma questão de prerrogativa do sistema, é uma questão... Porque não existe hoje um órgão de empresa, Sim. né? E aí tem o conselho que fiscaliza. Qual é o problema para a gente conseguir atingir as empresas? Na verdade, o primeiro ponto que tem que ser observado é que nós trabalhamos como sistema. Né? Então, aqui o Regional Espírito Santo, ele segue todas as diretrizes vinculadas do Conselho Federal. Né? Então, vem de cima para baixo. Então, a gente trabalha de forma unificada. Esse é o primeiro ponto que a gente deve observar. Para fins de empresas não comerciais, hoje a gente trabalha com a situação da autuação do responsável técnico. Que está dentro da empresa. A empresa em si não tem multa. A empresa hoje ela tem enquadramentos específicos no fim de manter, por exemplo, um colaborador que que esteja desenvolvendo atividade sem o registro profissional. Perfeito. Então você entra numa empresa que não é de contabilidade, fiscaliza aquele profissional. Isso. E no momento que você identifica que aquele profissional que exerce contabilidade está com cargo de contador e não tem registro, aí você autua a empresa. Isso, a autuação é para ambos. Né? A gente autua tanto a pessoa que está exercendo a atividade de forma legal, quanto a empresa que admitiu aquele colaborador. Né? Então, existem alguns casos específicos que a autuação é para ambos. Né? No caso da situação da contabilidade de desacordo, parte-se do princípio que quem elaborou a contabilidade em desacordo foi o responsável técnico. Então é essa pessoa que recebe a autuação. E, Rodrigo, a gente que está lá no CRC, né, é tão absurdo, às vezes, eu lembro quando a gente licitou a reforma do AMES. Sim, é um caso muito próximo, né? Caso tão próximo, 30 empresas, sei lá, mais de 30, e 90% com contabilidade irregular. Quer dizer, a empresa participa de uma licitação dentro do Conselho de Contabilidade e entrega o balanço fora das normas da contabilidade. A gente pode observar nesse caso prático que você está mencionando, que são casos simplórios. Né, é a situação de não ter uma comparabilidade numa demonstração contábil, o profissional não fazer nota explicativa, não ter ativo negativo, o ativo não bater com passivo, caixa negativo, né? Então são situações assim que a gente nem básicas, imagina, né? Que a gente não imagina, mas que infelizmente acontece. E para nossa surpresa, de forma negativa, nós tivemos até a contratação, acho que 17 ou 18 empresas e 17 ou 18 autuações. Foi isso mesmo. Porque a sessão de mão de obra também. Que vai seguir na mesma linha. Sessão de mão de obra também vai seguir na mesma linha. E isso é ruim, né? Significa que você vê como é necessário e é importante o trabalho para a gente regular. Né? Porque não é, vamos dizer, até justo você ter uma empresa de contabilidade que trabalha certo, que tem todos os profissionais com registro, que estuda, que tem educação continuada, que isso gera um custo, Rodrigo. Sim. Vamos falar em termos de custo, gera um custo para o empresário. Verdade. E você tem outra que o cara não investe na equipe, que ele não tem as unidades da equipe, ele tem um custo menor. Com certeza. Né? E esse custo menor, por muitas vezes, gera ali também uma contabilidade não tão boa, fora das normas. E a fiscalização, ela tem essa função. Como a gente, no nosso mercado privado, também pergunta, poxa, é justo a empresa A pagar tributo à empresa B, não? Uhum. Porque se o cara A não paga e B paga, alguém está ganhando mais retorno aí de uma forma irregular. A gente costuma dizer, Carla, que embora o conselho haja como fator de proteção da sociedade, de forma intrínseca a gente está trabalhando para o bom profissional. Né? Porque a partir do momento que a gente faz uma fiscalização, identifica o mau profissional, é lógico que existe fase, ele pode regularizar, muitos dos casos, mas ainda assim não efetua sua devida regularização, não busca educação continuada, não faz o seu dever de casa. A partir do momento que a gente autua e pune o mau profissional, a gente está trabalhando em favor daquele profissional que anda de forma correta, que faz educação continuada, que cumpre com as suas obrigações e segue as normas vigentes do Conselho. Né? Então isso aí deve ser observado. Por isso que no início eu falei que a gente tem que, muitas das vezes, desmistificar
aquela situação da fiscalização. Às vezes a pessoa tem um certo receio da fiscalização, né? Eu acho que hoje diminuiu um pouco, mas assim, antigamente era muito. E a gente também mudou a forma de fiscalizar, né? Sim. É importante a gente ressaltar para as pessoas que, pelo menos aqui no Espírito Santo, o Reinaldo, que é o atual vice-presidente, junto com vocês, a gente fez umas mudanças, tipo, era sempre as mesmas pessoas que eram fiscalizadas todo ano. Sim. Então, se aquele cara não tem antecedente, a fiscalização parte para outro, né? Então, se ele tem antecedente, volta nele para ver se ele entrou na linha. Umas matrizes de risco, né, no conselho, para que a gente efetivamente fiscalizasse aquelas pessoas que estavam trabalhando em desconformidade com a legislação. E eu queria também dizer para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, né, e vão nos ouvir e nos ver, que é muito importante a colaboração dos contadores que conhecem, né, Rodrigo, empresas ou pessoas irregulares, para poder ajudar a gente nesse trabalho. E quanto que é importante o trabalho da fiscalização, do registro. A gente também vai ter aqui podcast do registro. Vamos falar também da educação continuada, porque eu acho que o Pode Contar, ele tem que contar tudo, sim, inclusive aquilo que é de interesse do profissional contábil. Rodrigo, te agradeço. A gente vai ter um bloco 2, tá, gente? Esse foi só o primeiro bloco aqui do Rodrigo. A gente vai ter um bloco 2. Te agradeço, assim, por você se disponibilizar. Volto a dizer, a importância da gente gerar conhecimento está nas nossas atribuições. Aqui é como se a gente estivesse indo lá na delegacia, no interior, e fazendo a palestra, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem Minuto CRC, tem os vídeos. Então, vocês aí que têm dúvidas da fiscalização, a gente também tem o chat, a gente tem o WhatsApp Business, ferramenta hoje no Espírito Santo é o que não falta para você tirar suas dúvidas. Então, entre em contato com a gente, acesse nosso app, nossas redes sociais, e dúvida, gente, o Rodrigo está à disposição, o CRC está à disposição. A gente volta com mais Pode Contar na próxima semana ainda sobre a fiscalização.